Eu lembro do calor antes de lembrar de qualquer outra coisa. Não era um calor normal. Parecia que a mata estava ligada num forno, como se o ar tivesse parado de funcionar. A gente já tinha caminhado o dia inteiro depois do deslizamento. O grupo se separou um pouco, mas ninguém chegou a se perder de verdade. Só que o GPS parou de responder e o rádio começou a chiar com um som meio constante, tipo um zumbido grave. Eu era o responsável pelos sensores de temperatura e umidade. E foi por causa disso que percebi primeiro. Quando a gente achou aquela clareira, o chão era firme, sem lama, e o vento quase não passava. Parecia o melhor lugar para montar o acampamento. Só que mesmo com o sol se pondo, o calor não diminuía. O relógio marcava 37 graus. A noite chegou e a temperatura continuava a mesma. O estranho é que, mesmo suando, eu não sentia aquele calor típico de floresta abafada. Era como se o corpo inteiro estivesse quente, mas o ar em volta estivesse parado, morto. A Maria, que era a botânica da equipe, comentou que não via mosquito nenhum por perto. E era verdade. Nenhum. Em plena Amazônia. Nenhum só. No segundo dia, o chão começou a vibrar, de leve em intervalos. Achei que era alguma escavadeira distante ou tremor pequeno, mas não tinha nada por perto. A vibração vinha debaixo da gente e era constante, como um coração batendo devagar. Eu tentei registrar no equipamento. As medições estavam todas iguais, como se o solo tivesse uma temperatura fixa, 37 graus exatos. Isso não existe em ambiente natural. A Maria ficou irritada, disse que devia ser falha no aparelho. Então, ela usou o dela, deu o mesmo valor. A vibração aumentou na madrugada e o chão começou a soltar um tipo de vapor, fino, que subia só em alguns pontos, como se tivesse pequenas rachaduras respirando. O ar cheirava a ferro. A gente decidiu mudar o acampamento. Mas antes, o Tiago, o mais novo do grupo, tropeçou em algo duro enterrado. Parecia uma raiz grossa. Quando ele puxou, viu que era um osso. E não era de animal. A terra estava cheia deles, misturados com cinza, ossos queimados, quebrados. A Maria começou a dizer que queria ir embora, e eu também queria. Só que a bússola não parava quieta. Girava o tempo todo. Era como se a mata tivesse virado ao contrário. De noite, a vibração ficou mais forte. Parecia que o chão inteiro estava acordando. Eu juro que vi a lona do acampamento tremer sem vento nenhum. E a Maria começou a chorar, dizendo que viu alguém passando por baixo da terra, como se o chão fosse transparente. Disse que viu pernas, braços e uma cabeça virando devagar do outro lado do solo. Ninguém dormiu. Quando amanheceu, o Tiago não estava mais. As pegadas dele iam até a beira da clareira e paravam. Nada além disso. Nem sinal de queda, nem sangue. Nada. Só paravam. Eu tentei ligar o rádio. E dessa vez, ele fez um som diferente, como respiração. Ritmada. Igual ao tremor do chão. A Maria se ajoelhou e começou a cavar com as mãos, desesperada. Disse que ouviu o Tiago chamando, debaixo da terra. Eu puxei ela e ela gritou que o solo estava quente, como corpo de gente. A gente correu sem direção, tentando sair da clareira. Mas parecia que dava a volta e voltava para o mesmo lugar. O relógio travou em 37 graus. O chão vibrava sem parar. No fim da tarde, a Maria desabou exausta. Disse que não aguentava mais. E eu também senti que o calor estava vindo de dentro do corpo, não de fora. Era como febre. Quando escureceu, o tremor parou. Ficou tudo quieto, mas o ar continuava quente, parado. Foi aí que eu percebi o som do rádio mudando de novo. Não era mais respiração, era um som mais fundo, mais longo, como se a floresta estivesse inspirando. Eu desliguei o aparelho e fiquei olhando para o chão. Juro que vi a terra mexer, subindo e descendo devagar, como se tivesse vida. No outro dia, só eu saí de lá. A Maria não acordou. Eu desci o rio sozinho, com a roupa grudando no corpo, tremendo e suando ao mesmo tempo.
Não lembro direito o caminho que fiz para sair. Só lembro que em certo ponto o barulho da mata voltou. Os grilos, os pássaros, até os mosquitos. Foi aí que percebi o quanto aquele silêncio tinha sido anormal. Fiquei 3 dias tentando achar ajuda, com febre e a pele queimando. Quando o resgate me encontrou, eu já não falava direito. Só consegui dizer que a Maria tinha ficado lá e que o Tiago também. Fizeram uma busca aérea. Nada, nem acampamento, nem mochila, nem marca de fogo. Levaram meu relatório, os sensores, tudo. O coordenador disse que o aparelho devia ter bugado, que 37 graus fixos era erro de leitura. Só que quando devolveram o equipamento, ele ainda mostrava 37, mesmo dentro da base, com o ar gelado. Voltei para Santarém depois de uns meses. Tentaram marcar sessão com psicólogo, avaliação médica, mas eu não consegui. Eu sabia o que tinha sentido lá. Não foi calor comum, não foi delírio. Aquilo vinha do chão, de dentro. Uma vez, já em casa, acordei com o mesmo zumbido do rádio. Fui até o quintal e o termômetro da varanda marcava 37 graus. À noite. 2 semanas depois, recebi uma caixa pelos correios, sem remetente. Dentro, o sensor da Maria. Aquele que ela usou para confirmar o meu. Estava desligado, mas o visor acendia sozinho, piscando 37. Eu tentei ignorar, mas na madrugada, quando encostei o ouvido no chão, eu juro que ouvi de novo aquele som de vibração, fraco, constante. Fui atrás dos registros da expedição, das coordenadas. A clareira não existe mais nos mapas. O terreno mudou de formato depois do deslizamento. Mas olhando as imagens de satélite antigas, dá para ver uma mancha circular, do tamanho exato da área onde a gente montou o acampamento. Tem uma parte da imagem que parece estar mais clara, quase branca, como se tivesse queimado de dentro para fora. Hoje, eu não sou mais pesquisador. Não consigo entrar em floresta nenhuma. Mas às vezes, quando o calor fica forte demais, eu sinto aquele mesmo peso no corpo e parece que a terra está respirando debaixo de mim. A mata ainda está viva. Eu sei que está. Eu lembro do barulho dos insetos. Era constante, abafado, como se a mata tivesse vida própria. Tinha saído bem cedo, com a ideia de fotografar uma trilha pouco conhecida ali na Serra do Cipó. Eu trabalho com ecoturismo e queria montar um portfólio novo. Sempre gostei de andar sozinho, com a câmera pendurada e aquele silêncio pesado que só o mato tem. No começo, tudo parecia comum. O caminho era estreito, mas dava para seguir. O chão úmido, cheiro forte de terra. Depois de 1 hora andando, comecei a notar uns sacos pretos pendurados em galhos baixos, tipo aqueles de lixo. Estavam amarrados com barbante, meio retorcidos, e balançavam devagar com o vento. Achei que algum grupo tivesse feito limpeza por ali, mas não fazia sentido pendurar o lixo assim tão alto. Pareciam deixados de propósito, como se marcassem algo. Segui andando. A trilha sumia e aparecia, e quanto mais eu me afastava, mais desses sacos apareciam. 1 a cada 10 passos, mais ou menos. E todos tinham o mesmo nó, o mesmo tipo de saco. Comecei a fotografar alguns, achando que podia ser parte de algum projeto ambiental. Mas aí reparei que todos estavam na mesma altura, mais ou menos na linha dos meus olhos, como se alguém tivesse medido. Depois de um tempo, o som dos bichos pareceu diminuir. Fiquei com a impressão de que tudo à minha volta tinha parado para me escutar. Eu tentei rir disso, continuei caminhando, mas comecei a sentir que estava indo longe demais. Foi quando vi um dos sacos rasgado. Não foi muito, só uma abertura pequena, mas suficiente para deixar cair o que parecia um pedaço de pano molhado. Só que não era pano. Era alguma coisa que eu não devia ter visto. Travei. Fiquei ali, olhando,
tentando entender o que estava saindo de dentro. Um cheiro forte veio logo depois, meio adocicado, e eu senti o estômago virar. Não abri o resto. Não precisei. Eu já sabia que aquilo não era lixo. Guardei a câmera e comecei a voltar. Só que o caminho parecia outro. Tudo igual, mas fora de ordem. Os sacos continuavam aparecendo, só que agora tinham uns que eu jurava não ter visto antes. Parei, respirei fundo e tentei seguir o som de água para achar o rio. Só que o barulho vinha e sumia, como se alguém desligasse. Aí percebi uma coisa: os sacos estavam mais recentes. O plástico ainda brilhava, como se tivesse sido colocado há pouco tempo. E alguns ainda balançavam, mesmo sem vento. Foi quando escutei o primeiro barulho. Um estalo seco, tipo galho quebrando. Olhei para trás, nada. Mas quando virei de novo, tinha um saco novo pendurado do lado direito da trilha. Não dava para explicar aquilo. Era como se alguém tivesse colocado ali enquanto eu olhava para o outro lado. Comecei a andar mais rápido, tentando ignorar. O problema é que a trilha parecia se multiplicar. Às vezes eu achava que estava voltando, mas o chão não mostrava pegadas, só folhas úmidas, intactas. E quanto mais eu tentava sair, mais eu via os sacos, pendurados em pares agora. 2 a 2. Eu já estava quase correndo, o coração acelerado, tentando encontrar qualquer sinal de civilização, até que vi a luz. Um clarão no meio das árvores. Achei que fosse o fim da trilha, mas era o reflexo do meu carro. Quando cheguei perto, percebi que o carro estava do jeito que deixei, só que cercado. Tinha saco preto pendurado em todos os galhos ao redor. Uns 20, talvez mais. E os últimos ainda estavam balançando. Eu fiquei ali, parado, sem coragem de chegar perto. O ar estava pesado e eu juro que ouvi o som do barbante sendo puxado, como se alguém amarrasse o último saco logo atrás de mim. Eu não consegui entrar no carro de imediato. Fiquei parado, com a chave tremendo na mão, tentando entender se aquilo tudo fazia algum sentido. O lugar estava do mesmo jeito de quando cheguei, mas dava para ver as marcas novas no chão, pegadas leves, recentes, misturadas às minhas. Eram menores, mais curtas, como se alguém estivesse andando na ponta dos pés. Abri a porta do carro devagar, tentando não fazer barulho. O som do fecho metálico pareceu alto demais. Entrei, travei as portas e fiquei olhando pelos vidros, tentando ver algum movimento. Nada. Só os sacos balançando bem devagar, fazendo um ruído leve, tipo o plástico raspando nas folhas secas. Peguei o celular para chamar ajuda, mas o sinal sumiu. Tentei ligar o motor. Pegou na segunda tentativa. Nesse momento, um dos sacos caiu. Não foi o vento. Eu vi o nó se soltar como se alguém tivesse puxado. O barulho do saco rasgando me fez arrepiar. A coisa que caiu dentro fez um som oco no chão, como se fosse pesada. Eu não quis olhar. Engatei a ré e acelerei. O pneu batendo nas raízes e pedras. O carro pulava, e eu só pensava em sair dali o mais rápido possível. A estrada de terra parecia nunca acabar. Mas quando finalmente cheguei na parte principal da via, algo me fez olhar pelo retrovisor. Os sacos ainda estavam lá, e mais atrás, uma silhueta parada no meio da trilha. Não consegui ver direito, parecia uma pessoa magra, curvada, mexendo em alguma coisa no chão. Tentei focar, mas a estrada fez o carro sacudir e perdi de vista. Dirigi até uma pousada e fiquei lá, trancado no quarto, com o som dos grilos voltando aos poucos. Demorei muito para dormir. No outro dia, voltei com 2 guias da região. Queria mostrar onde tinha ido, provar que não estava inventando. Mas quando chegamos no ponto onde a trilha começava, não tinha nada. Nem um saco, nem o cheiro, nem as pegadas. Os caras riram, disseram que eu devia ter confundido o caminho e se metido em alguma área de descarte de lixo. Mas eu lembro do cheiro. E lembro de uma coisa que encontrei no banco de trás quando fui guardar a câmera. Um pedaço de barbante com um nó igualzinho ao dos sacos. Desde esse dia, eu nunca mais saí para fotografar sozinho. Não sei o que eram aqueles sacos, nem quem pendurava.
Mas toda vez que fecho os olhos, eu ainda vejo a trilha. E tenho certeza de que, se eu tivesse demorado mais 1 minuto, um daqueles sacos ia ter o meu nome. Logo que o cachorro sumiu, eu soube onde ele tinha ido. Era o mesmo instinto que ele sempre teve, o de seguir cheiro de bicho dentro do mato. A diferença é que dessa vez eu já não era o mesmo homem que caçava por lá. Mas fui. Peguei a velha lanterna, a bota grossa e entrei naquela mata que eu tinha jurado nunca mais pisar. O chão ainda era o mesmo barro vermelho, pesado. O cheiro era o mesmo, mistura de folha úmida com tronco apodrecendo. Mas parecia que a mata tinha crescido para cima de mim. Tudo era mais fechado, mais abafado, nem o vento entrava direito. Dei uns 10 passos e já senti aquele arrepio bobo de quem não devia estar onde está. No começo eu só queria achar o cachorro. Fui chamando o nome dele de vez em quando baixo para não espantar nada, mas num ponto percebi que a trilha estava com pegadas demais e eram iguais às minhas. Mesma marca, mesmo tamanho, até o jeito meio torto do pé esquerdo. Pensei que podia ser coincidência, só que quanto mais eu andava, mais dava para ver que aquelas marcas estavam frescas e iam no mesmo sentido que eu. Não levei arma nem facão. Levei só a lanterna e uma garrafa d'água. Eu achava que era só entrar, achar o bicho e sair. Mas o que eu encontrei foi outra coisa. No meio da trilha, vi uma armadilha velha, igual às que eu montava quando caçava paca e tatu. Mas essa não era minha. Era nova, com corda trocada, galho cortado na hora. E o mais estranho, estava no mesmo ponto onde eu quase perdi o pé, uns 20 anos atrás, quando errei o nó. Fiquei parado olhando para aquilo um bom tempo. Dei uns passos para trás. E aí ouvi um estalo vindo mais profundo. Não era de bicho, eu conheço o som de bicho. Era som de galho quebrando com cuidado, igual quando alguém tenta andar sem fazer barulho. Meu coração disparou, mas eu tentei me convencer que podia ser o cachorro. Fui andando devagar, tentando enxergar entre as árvores. O mato estava tão fechado que a luz da lanterna voltava no meu rosto. A cada 10 passos, eu jurava ouvir o mesmo passo sendo dado logo atrás, no mesmo ritmo. Parei, esperei. O som parou também. Andei de novo, ouvi de novo. E foi aí que me deu aquela sensação ruim de que eu não estava procurando o cachorro. Eu estava sendo procurado. Na beira do riacho, encontrei mais uma armadilha. E dessa vez, reconheci até o galho. Era da mesma árvore que eu cortava quando vinha caçar. Até o corte antigo ainda estava lá, com outro mais recente logo ao lado. Alguém estava refazendo o que eu fazia, do mesmo jeito. E eu não fazia ideia de quem. Já era fim de tarde. A mata começou a escurecer rápido e o som dos bichos aumentou. Tudo gritando ao mesmo tempo. E eu ali, tentando me convencer que era só coincidência. Mas a cada passo aparecia uma lembrança do que eu tinha feito ali quando era novo. Os bichos que deixei morrer preso, às vezes que atirei só por impulso. Aquela mata parecia estar me devolvendo tudo. Quando o céu começou a escurecer de vez, ouvi o gemido do cachorro, fraco, distante, um som de dor. Corri, nem pensei. E quanto mais eu corria, mais o barulho de alguém correndo atrás vinha junto, pisando nas folhas, no mesmo ritmo que o meu. A lanterna falhou 2 vezes. Quando voltou, eu vi o cachorro, preso numa das armadilhas, as patas machucadas, ofegando. Corri para soltar ele. Me abaixei e, enquanto tentava abrir o laço, ouvi outro estalo, atrás de mim. O mesmo tipo de armadilha, idêntica, pronta. E foi aí que eu entendi. Alguém estava me caçando do mesmo jeito que eu caçava antes. Fiquei imóvel, segurando o cachorro ainda preso, tentando ouvir melhor. O barulho atrás de mim parou, mas o silêncio que ficou depois não era o normal da mata. Parecia que tudo esperava eu me mexer primeiro. Soltei o cachorro com cuidado, sem virar para trás.
Ele choramingava baixo e, mesmo fraco, puxava a pata como se sentisse medo do mesmo que eu. Assim que o laço abriu, ele correu, mas não para o caminho de volta. Sumiu mata adentro, para o lado contrário. E aquilo me gelou, porque ele sempre corria para casa. Sempre. A lanterna piscou de novo. Quando voltou, deu para ver uma sombra se mexendo entre as árvores, mas era rápida demais. Nem dava para saber se era gente ou só o reflexo da luz. Eu quis gritar, mas a voz não saiu. Só conseguia andar e devagar. Cada passo que eu dava, o chão devolvia um estalo, e parecia que o som vinha duplicado. Um de mim, outro de alguém me imitando. Lá pelas tantas, o escuro tomou tudo. Tentei achar o caminho de volta, mas a trilha já não existia. Os marcos que eu conhecia tinham sumido, e no lugar deles começaram a aparecer as mesmas armadilhas, uma atrás da outra, todas montadas igualzinho às que eu fazia. Algumas tinham marca de sangue seco, outras estavam novinhas, prontas para pegar o que viesse. A cada uma que eu via, me dava um aperto no peito, como se eu mesmo tivesse sido pego nelas. Cheguei num ponto em que reconheci o barranco. Ali foi onde, anos atrás, eu deixei um caçador ferido, fingindo que ia buscar ajuda. Ele nunca saiu dali. E naquela hora, me veio a lembrança de como ele me olhou antes de morrer, não com raiva, mas como quem esperava que eu voltasse. O ar ficou pesado. O mato ao redor se mexia, mesmo sem vento. E o cheiro de fumaça velha começou a aparecer, igual ao da fogueira que a gente fazia na época para assar o que pegava. Ouvi passos vindo devagar, calculados. Não era bicho, não era coincidência. Era gente. Mas não falava, não corria, só andava no mesmo ritmo que o meu. Parei, respirei fundo e virei a lanterna para trás. Nada. Mas o som continuou, como se estivesse do meu lado, dentro da mata, andando junto. Tentei sair correndo. A cada passo, parecia que o chão queria me segurar. E, de repente, a luz da lanterna bateu em algo que brilhou. Era mais uma armadilha, idêntica, e nela tinha uma pegada. A minha, fresca. Do lado dela, outra, de alguém descalço. Foi aí que entendi que quem estava ali não queria só me assustar. Estava repetindo o que eu fazia. Cada nó, cada laço, cada caminho errado que eu deixei anos atrás, alguém estava copiando agora. E não era por acaso. Era para me lembrar. O cachorro latiu mais longe e o som pareceu um grito. Corri até onde dava para ver uma claridade fraca, uma espécie de clareira. Ele estava lá, de novo preso. Só que dessa vez, a corda era mais grossa e o chão em volta todo marcado de pegadas, minhas e de outro. Me ajoelhei para soltar ele, tremendo. E quando estiquei o braço, ouvi aquele estalo seco atrás, o mesmo som de galho tensionado que precede o disparo da armadilha. Fiquei paralisado. Não precisei virar para saber o que era. Dava para sentir o fio do arame vibrando nas costas, pronto para fechar. E ali, naquela posição, segurando o cachorro e olhando para frente, eu percebi o que realmente estava acontecendo. A mata não estava me cobrando. Era alguém que aprendeu comigo, que me observou, talvez um daqueles meninos que me seguiam na época, achando bonito o que eu fazia. Alguém que cresceu vendo eu caçar e agora caçava igual. Mas o alvo era eu. O cachorro se soltou, saiu correndo. Eu fiquei. O barulho do passo atrás voltou, firme, devagar. E antes que a lanterna apagasse de vez, eu falei para mim mesmo, ou para quem estava ali. Eu ensinei alguém a caçar. E ele aprendeu direitinho. O fogo começou num ponto onde nem helicóptero chegava. A gente já sabia que seria um dia puxado, mas ninguém imaginava o que tinha lá dentro daquela mata. Eu era ex-bombeiro civil. Tinha largado a profissão uns anos antes, depois de perder um colega num resgate. Mas quando soube que a serra estava pegando fogo de novo, fui ajudar por conta própria. Não era raro voluntário aparecer nessas horas.
Peguei o equipamento que ainda tinha guardado, coloquei no carro e subi com 2 caras que conheci ali mesmo, na base do Capivari. Um deles era de registro, o outro dizia que já tinha feito combate em área rural. Pareciam tranquilos. No começo da trilha, o ar ainda estava limpo, mas dava para ouvir o fogo crescendo mais para dentro. O calor batia de frente, mesmo longe das chamas. A gente seguia cortando caminho, abrindo aceiro com enxadão e água na mochila. Mas o cheiro não era só de madeira queimada. Tinha outro tipo de fumaça misturada como óleo ou combustível. Fiquei atento. Quando chegamos na encosta, vi uns tambores espalhados, todos amassados, queimados pela metade. Barracos improvisados, pedaço de lona derretida, rastros de pneu. Não era abrigo de mateiro aquilo. Era coisa de quem estava ali fazendo algo escondido. Um dos caras comentou que devia ser gente queimando para abrir área de plantio. Mas não batia com o tipo de material que achamos. Tinha até ferramenta grande, tipo pá e marreta industrial. E mais para dentro, umas caixas de madeira ainda fechadas, cobertas de fuligem. O vento virou e o fogo desceu com força. O barulho parecia de motor. O chão tremia. A gente tentou subir mais um trecho para contornar, mas a visibilidade foi sumindo. Começou a ficar cada um por si. Lembro que gritei o nome dos dois, mas o som morria na fumaça. A mata fechou e eu só enxergava o brilho laranja passando entre os troncos. Corri para o sentido contrário, tentando achar um ponto seguro. Caí 2 vezes, bati o ombro num galho seco. A temperatura subiu de um jeito que a respiração doía. Foi quando ouvi o primeiro grito. Não era de susto, era de dor. O segundo veio logo depois, mais perto, mais baixo. Depois, silêncio. Fiquei parado, suando, sem saber se voltava ou seguia. Tentei chamar de novo, mas o fogo já tinha cercado boa parte da encosta. Segui um som de água correndo e achei uma vala. Deitei ali dentro com o rosto coberto e esperei. A noite chegou antes do fogo ir embora. Quando amanheceu, o barulho dos helicópteros começou. Eles acharam meu aceno com a manta metálica e me tiraram de lá no fim da manhã. Perguntaram dos outros 2 e eu disse que se perderam na mata. Achei que estavam mortos. Mas quando voltaram para buscar os corpos, o piloto comentou uma coisa que até hoje me deixa mal. Os 2 estavam deitados lado a lado, numa clareira. Só que ali, o fogo nem chegou a tocar. Quando ouvi isso, pedi para ver o lugar. Os bombeiros não queriam deixar, mas insisti. Diziam que não fazia sentido, que eu precisava descansar. Mas eu conheço o fogo. Sei onde ele passa, o que ele deixa, e aquele ponto que o piloto descreveu, era impossível ter ficado intacto. Subi com uma equipe no fim da tarde. O cheiro de cinza ainda era forte, mas o vento estava calmo. Seguimos por quase 1 hora, entre árvores queimadas e chão coberto de fuligem. Cada passo afundava em cinza fofa. De repente, a paisagem mudou. Parecia que alguém tinha desenhado uma linha invisível entre a destruição e o verde. Um círculo de clareira, limpo, sem marcas, sem galho queimado, sem fumaça. No meio, os 2 corpos, deitados de barriga para cima, lado a lado, como se tivessem sido colocados ali. O rosto deles não tinha queimadura. Pareciam ter morrido antes do fogo chegar. Um dos bombeiros comentou baixo que podia ser intoxicação, ou talvez desmaio por falta de oxigênio. Mas o estranho é que as mochilas deles estavam intactas também. Nenhum sinal de tentativa de fuga. E o lugar tinha grama ainda úmida. Nem parecia que o incêndio passou a poucos metros dali. Fiquei parado olhando, tentando entender. Me lembrei dos tambores e dos barracos, e da fumaça diferente que senti antes. Aquilo não era queimada acidental. Alguém quis esconder alguma coisa ali. Na volta, o comandante pediu para eu não comentar com a imprensa. Disse que o laudo ia sair em alguns dias, mas até hoje nada foi divulgado. Nem causa da morte, nem motivo do fogo.
Soube depois que a área foi interditada por motivos ambientais. Mas um amigo do Ibama me disse em voz baixa que acharam coisa pior que tambores. Ferramentas grandes, tipo escavadeira e marcas de valas antigas. Só que a documentação sumiu do processo. Desde então, nunca mais voltei para aquela serra. Mas às vezes, quando o tempo seca e o vento muda de direção, sinto o mesmo cheiro de fumaça diferente. E lembro do que o piloto disse: aquela clareira nunca pegou fogo, nem uma folha. Tem lugar que o fogo não destrói, ele apaga a testemunha. Eu só percebi que a gente estava sendo seguido quando o rádio parou de chiar. Era o segundo dia, dentro da mata, bem fundo, na área que quase ninguém entra da Floresta Nacional do Tapajós. Eu estava com mais 2 colegas, o Paulo e o Regis, fazendo medição de árvores para um projeto do Ibama. Nada fora do normal até então. A gente armou um abrigo improvisado no final da tarde, perto de uma clareira. Eu lembro que o Paulo comentou que o cheiro de fumaça estava estranho, meio queimado, mas distante. A gente pensou que era fogo de caçador, porque às vezes eles entram por ali para pegar tatu, cutia, essas coisas. Quando escureceu, o som da mata mudou. Não era bicho, não era vento. Era um som mais espaçado, tipo um estampido abafado, e depois silêncio. O Regis achou que eram tiros. Eu tentei contato no rádio para avisar a base, mas o sinal já estava morto. O GPS travou e o Paulo começou a rir, dizendo que era coincidência, mas eu vi a cara dele. Ele também sentiu. A noite passou devagar. Eu quase não dormi. A cada barulho, eu acendia a lanterna e ficava olhando para o mato fechado, esperando ver olho de animal, mas não tinha nada. Só aquele breu que parece engolir tudo. De manhã, a gente resolveu verificar o que eram os tiros. Andamos uns 300 metros e achamos troncos cortados, só que o corte era esquisito. Eram tipo símbolos, feitos com precisão, parecendo marca. E dentro do tronco oco de um deles, tinha ossos, pequenos, e ferro enferrujado, como se fosse parte de armadilha. O Paulo ficou pálido. O Regis falou que era coisa de ritual. Eu tentei ser racional, falei que devia ser armadilha velha que alguém usou para caçar e esqueceu, mas nem eu acreditei direito. A gente voltou para o acampamento e combinou de sair no outro dia cedinho. Só que à noite, as vozes começaram. Primeiro parecia um bugio longe, depois o mesmo som, só que repetido, igualzinho, mas humano. O Paulo jurava que ouviu alguém imitando araponga. O Regis achou que era brincadeira de caçador para assustar. Mas ninguém anda de noite ali sem lanterna. E o pior, quando eu apontei a luz para o meio das árvores, eu vi armadilhas de arame sendo montadas. Tinham mãos mexendo nelas, mas sumiam quando a luz batia. A gente ficou quieto o resto da noite, com medo até de respirar. Eu só lembro de pensar que a gente estava marcado. Que para eles a gente não era visitante, era caça. Na segunda noite, o barulho começou mais cedo. Não eram só os sons imitados, agora tinha passos, pesados, lentos, circulando a barraca. Nenhum de nós teve coragem de sair. O Paulo tremia tanto que o saco de dormir fazia barulho. O Regis segurava o facão com a ponta encostando na lona, como se alguém fosse arrancar a barraca a qualquer momento. Eu tentei manter a lanterna acesa, mas a pilha morreu do nada. Tudo que eu via eram sombras passando, muito perto. E o pior, cada vez que uma sombra passava, as armadilhas mudavam de lugar. Parecia que alguém estava cercando a gente com aquilo. Lá pelas 3 da manhã, veio um som seco, tipo um estalo de madeira quebrando. Depois, silêncio total. Eu juro que fiquei sem respirar por uns segundos. O Regis cochichou o nome do Paulo e não teve resposta. Quando amanheceu, o saco de dormir do Paulo estava rasgado, mas sem sinal dele. Nenhuma gota de sangue, nada. Só as marcas de arrasto indo para o meio da mata. A gente tentou seguir, mas andou uns 20 metros e começou a ouvir os tiros de novo.
Só que dessa vez, vinham de todos os lados. Foi aí que o Regis entrou em pânico. Saiu correndo, gritando que não ia morrer ali. Eu tentei alcançar ele, mas o som sumiu. A mata engoliu. Depois disso, eu só lembro de andar sem rumo, tentando achar o caminho de volta. A bússola girava sozinha. O GPS não ligava. Em certo ponto, achei que tinha dado a volta no mesmo lugar, porque vi o mesmo tronco cortado com símbolo, só que agora com o facão do Regis cravado nele. O resto é apagado. Disseram que me acharam 3 dias depois, desidratado, cheio de arranhão, mas sem ferimento grave. Eu não lembro de ter dormido, nem de ter comido. Só lembro das vozes. Elas não falavam nada. Só repetiam os sons que eu fazia, como se estivessem tentando aprender. E toda vez que fecho o olho, parece que ouço de novo aquele som de metal sendo armado bem perto, como se as armadilhas ainda estivessem lá, esperando alguém errar o caminho. Eu sabia que aquela viagem não ia acabar bem desde o primeiro dia. A gente tinha combinado de acampar só para sair da rotina. 4 amigos de faculdade, um feriado prolongado, carro cheio de tralha e a ideia de voltar às origens. Quem sugeriu o lugar foi o Rafael. Disse que conhecia uma antiga rota de extração de madeira, lá no interior de Goiás, que hoje era área livre. Ele falava com tanta segurança que ninguém questionou. A estrada era de chão batido, longa, e o celular parou de pegar antes da gente chegar. Passamos por cercas caídas, toras velhas no meio do mato e um portão de ferro torto com uma placa amassada. Proibido acampar. Área de risco. O Rafael riu. Disse que aquilo era só para afastar curioso. A gente acreditou. O lugar era bonito demais para causar desconfiança. A mata parecia antiga. As árvores fechavam o céu e o ar tinha aquele cheiro de terra úmida misturado com o som constante dos bichos. Montamos as barracas perto de um riacho raso, rimos, fizemos café e começamos a beber cedo. Era para ser tranquilo, mas à noite tudo mudou. Por volta das 10, enquanto o fogo baixava, o Diego comentou que tinha escutado passos do outro lado do riacho. Eu também ouvi, mas achei que fosse bicho. Só que depois vieram uns estalos mais pesados, tipo galho quebrando. O Rafael levantou, apontou a lanterna e disse que ia ver. O Vitor foi atrás. Ficaram uns 5 minutos sumidos. Quando voltaram, disseram que acharam cabos de aço cortados e uma placa caída igual à da entrada. Ninguém dormiu direito naquela noite. O barulho da mata parecia diferente, meio ritmado, e cada vez que o vento parava, dava para ouvir um tipo de arrasto leve no chão, bem perto das barracas. Eu fingia que estava dormindo para não chamar atenção. Quando amanheceu, o Rafael não estava mais. A barraca dele estava aberta, o zíper cortado de dentro para fora e o saco de dormir vazio. No chão, um rastro de sangue fino, como se alguém tivesse sido arrastado. A gente seguiu até onde dava, mas o rastro sumia entre as árvores. O Diego começou a tremer, o Vitor só dizia que era brincadeira do Rafael. Foi aí que eu vi que as mochilas não estavam mais ali, nem as chaves do carro. Tudo tinha sumido. O Vitor jurava que o Rafael devia estar tentando assustar a gente. Disse que ia procurar sozinho e foi embora para o meio da mata. O Diego queria ir embora a pé, mas eu achei melhor esperar. Passamos o dia ali, tentando achar sinal no celular, sem sucesso. À noite, só restou uma lanterna funcionando. E foi nessa hora que eu percebi que o Vitor não tinha voltado. Quando olhei para a fogueira apagando, deu para ver o Diego parado, encarando a mata. Ele estava branco, suando e disse baixo: "Eu acho que o Rafael não foi levado. Acho que ele foi quem trouxe a gente para cá." Na hora, eu ri nervoso, mas o jeito que ele falou me gelou. Continuei acordado até o dia clarear. No meio da manhã, decidi procurar os dois. Caminhei uns 50 metros e achei o boné do Rafael pendurado num galho, como se tivesse sido deixado de propósito. Mais adiante, tinha uma mochila aberta, mas não era a dele, era a minha.
tudo dentro, menos a chave do carro. E ali perto no chão tinha um pedaço de pano amarrado num tronco com o nome Rota 19, escrito em caneta. Eu não lembro de ter escrito aquilo, nem ninguém do grupo. Quando voltei para o acampamento, o Diego não estava mais. A fogueira apagada, as 2 barracas rasgadas. Só o barulho do vento passando por cima da lona e aquele silêncio que parece esperar alguma coisa. Eu fiquei parado ali, olhando para as barracas destruídas, tentando entender o que tinha acontecido. A minha cabeça estava girando. Pensei em correr, mas não sabia nem para onde. A estrada ficava a uns 5 quilômetros e eu não tinha bússola, nem água. Só aquela lanterna fraca e a sensação de que tinha alguém me observando. Resolvi seguir o mesmo rastro de antes, o que tinha sangue. Agora ele parecia mais seco, mas dava para ver que continuava por um caminho estreito entre as árvores. Fui andando devagar, ouvindo cada passo, cada folha que eu pisava. O barulho da mata era o pior. Não dava para saber o que era vento e o que era gente. Depois de uns minutos, encontrei uma clareira pequena. No meio dela, o carro, o nosso carro. Estava coberto de galhos e folhas, como se tivessem tentado esconder. As portas estavam trancadas e o vidro quebrado. Dentro, dava para ver o isqueiro do Rafael no painel. Foi aí que me deu um estalo. Ele tinha escondido o carro. Voltei correndo para o acampamento para pegar as coisas e tentar sair dali. Mas o caminho parecia outro. Tudo igual, só que diferente. Quando achei o lugar de novo, tinha fumaça. Uma das barracas estava pegando fogo. E na frente dela, o Vitor. Ele estava de costas, sentado no chão, mexendo em alguma coisa. Quando cheguei mais perto, vi que ele estava cortando pedaços de tecido, como se fossem os das mochilas. Em volta dele, um monte de cabos de aço enrolados, tipo os que o Rafael tinha visto cortados no dia anterior. Perguntei onde o Diego estava. Ele olhou para mim devagar, o rosto sujo de terra, e disse: "Você ainda não entendeu, né? Ele não sumiu. Ele foi o primeiro." Na hora, eu congelei. Ele começou a rir baixo e o som daquela risada parecia errado, como se fosse forçada. Falei que precisava ir embora, que aquilo tinha passado dos limites. Ele respondeu: "Foi o Rafael quem me chamou. Disse que queria repetir o que fizeram aqui há anos, que ninguém nunca descobriu." Eu não sabia se era mentira, se ele estava em choque ou se tinha enlouquecido de vez. Mas quando ele levantou, percebi que ele estava com o facão do acampamento na mão. Corri, nem olhei para trás. Só corri pela mata, tropeçando, me cortando nos galhos. O som dos passos dele vinha atrás, cada vez mais perto. A lanterna caiu e eu segui no escuro até sentir o chão ceder. Caí num barranco e rolei até parar num córrego raso. Fiquei ali quieto, tentando controlar a respiração. Depois de um tempo, tudo ficou em silêncio. Nenhum passo, nenhum som, só o barulho da água correndo. Quando o sol apareceu, consegui achar de novo o portão enferrujado da entrada. Saí andando pela estrada até uma fazenda e pedi ajuda. Falei que tinha me perdido e que meus amigos ainda estavam lá dentro. A polícia foi 2 dias depois, mas não encontraram ninguém. Nem barracas, nem carro, nem mochila. Só um pedaço de tecido pendurado num tronco com a palavra Rota 19. Desde então, eu nunca mais consegui dormir direito. Às vezes, acordo achando que tem alguém rondando minha casa, tipo esperando o momento certo para continuar o que começou naquela mata. O Rafael e o Diego nunca foram encontrados. E o Vitor disseram que acharam uma pegada dele bem perto da estrada, virada para o mato. Como se ele tivesse voltado para lá.